Bom, tá todo mundo falando disso nos últimos dias, né? Não dá pra negar que o B2 virou alvo aí de muita repercussão, né? Apareceu vídeos dos caras pousando depois dos Estados Unidos ter atacado as instalações do Irã. E a gente vai ver hoje como que é o B2, né? O que é essa máquina de guerra absoluta, né? Esse bombardeio stealth, ele é invisível, ele desaparece diante dos nossos olhos, como é que é? A gente vai ver tudo isso hoje num vídeo aqui de um cara, né? Falando, eu voei com o B2 Stealth Bomber, né? Bombardeiro invisível, se assim posso colocar. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sirvo aqui na Marinha Americana já faz quase 2 anos, vai fazer 2 anos mês que vem. E eu trago vídeos aqui na internet pra, né, mostrar como é que é o lifestyle, no máximo que eu posso, né? Muita coisa eu não posso. E, aproveitando esse gancho, o que eu falar aqui, obviamente, não é uma opinião do governo ou, né, da Marinha. É só uma opinião do imbecil vendo um vídeo no YouTube, como isso deveria ser, não é? Então, bora ver o vídeo. Vamos lá, vídeo desse canal aqui. Confesso que nunca vi um vídeo desse canal, tá? Mas eu vejo muitos vídeos sobre a aeronave e apareceu esse aqui pra mim, né? Como recomendado. Eu falei, deve ser um vídeo bom, vou ver, né? Vou ver junto. Eu voei o B2 Stealth Bomber. O vídeo tá em inglês. Eu vou estar aqui traduzindo o máximo que eu posso, o máximo das minhas capabilities. Vamos lá. É bonito. The Northrop Grumman Não tem como B2 negar. Spirit. You may know it as the Deixa eu colocar aqui. Tá. Northrop Grumman é o nome da empresa que faz o B2 Spirit, né? B2 é o nome da aeronave, né? O type, né? O tipo da aeronave. Spirit é o nome que eles dão, né? Tem um F-15, né? F-15 Eagle, F-16 Viper, o, sabe? F-18 Super Hornet, né? O F-18 Super Hornet. Então, todos eles recebem esse nomezinho, né? Esse toque, né? A cereja do bolo. A cereja do bolo. Feito pela Northrop Grumman. stealth bomber. While it's practically invisible to enemy air defense, the B-2's flying wing design makes it one of the most recognizable aircraft in the Air Force Global Strike Command's nuclear deterrence arsenal. É muito bonito, cara. É muito bonito. É o Doritos, velho. É o Doritos com a encomenda lazarenta, tá ligado? Capable of delivering both conventional and nuclear munitions. It's deadly in a way no one wants to find out firsthand. It's also shrouded in secrecy. Today, I'm going to be one of the few people to ever fly in the B-2. To tell Cara, isso é muito louco, tá? Porque ele basicamente, né, resumiu aqui. Ele é capaz de carregar bomba nuclear, ele é capaz de, né, fazer um bombardeiro com uma grande carga explosiva, né? Então, tipo, é uma máquina. É uma máquina. E pouquíssima gente já pôde filmar, né, ou entrar dentro de um B2, que é uma parada, tipo, muito secret, mano. É top secret a parada, tá ligado? E o homem vai voar em um, velho. O homem vai voar em um, vai ter essa experiência. É muito louco isso. Muito massa. of how America's nuclear stealth bomber is ready to go on a moment's notice. Air Force Global Strike Command has one of the most sobering missions in the U.S. to develop and provide combat-ready forces for nuclear deterrence and to be able to strike anywhere, anytime. The Air Force personnel who keep the B-2 bomber flying and who prepare... Bom, vamos lá. Essa base aqui, né, esse comando da Força Aérea tem essa capacidade de atingir qualquer região do mundo. E foi mostrado isso, né, com esse ataque aí ao Irã nos últimos dias, né? Porque, cara, eles levantaram 6 desses B2, né, pra quem não tá sabendo um pequeno contexto aí, 6 desses B2 com alguns KC, não sei qual KC que era, mas a classe KC, né, KC, é o avião de reabastecimento, um avião cargueiro que reabastece. Então levantou o avião cargueiro, avião de reabastecimento, levantou também alguns Spirits, né, indo para Diego Garcia, que é uma base que tem no meio do oceano, lá, tipo, perto do Irã. Mas eles fizeram um voo do Michigan, que eu não sei se esse comando é em Michigan ou não, mas eles levantaram o voo de Michigan, atacaram e voltaram. Brabos. Não tem como. Muito brabo, velho. Você fazer esse bate-volta, irmão, tá ligado? Tá ligado? Eu já tive preguiça, quando eu morava em Curitiba, eu já tive preguiça de fazer bate-volta em Joinville, que era tipo 2 horas. Sabe qual é? Imagina fazer um voo, velho. Você saiu do seu país, você foi
Aí você fez uns rolê lá, tá ligado? Aí você tem que voltar todo o rolê. Meu Deus do céu, tá maluco? Prepare it to be ready to take Tá off maluco. at just a few minutes' notice are some of the best trained. É muito grande. É muito Most grande, tá? committed Eu achei que era bem menor. closely Achei que era bem watched menor individuals essas in the US asas ali military. comparado com a And for the pessoa. Ficou next ridículo 36 de hours, grande. I will be among them. I'm Naveed Jamali, a journalist, a veteran, and a former spy. On Unconventional, it is my honor to witness the passing of the torch, Bravo. to tell the stories of the young women and men who serve in a changing world, and a military balancing tradition and change, and to do it in 36 hours. 36 horas? Northrop Grumman. We're in this tiny little town. Missouri. It's just so crazy to me because there's nothing here except a few miles away is the B-2s and nuclear weapons. So this sleepy little town and the strategic base. Like it's just crazy. The Navy SEALs. Como deveria ser. And the saying is, how do you eat an elephant? And the answer is one bite at a time. And I think that that's a pretty good mantra when you're doing things like what we're doing today, is not to think of the totality of it, but just to think of it as small steps that have to progress. And that's how you kind of make it a manageable thing. É, legal. Bom discursinho aí, mas eu quero ver quero ver a máquina voar. All right, so here we are at Whiteman Air Force Base, the Whiteman. beginning of the adventure to fly in a B-2. I don't know what to expect. I'm super excited. The start of this is us Muitas turning- bases. Aí também eu vou ficar aqui sendo palestrinha, né? Muitas bases dos Estados Unidos no meio de cidades pequenas, tá? Pensacola, onde eu treinei, é uma cidade pequena, querendo ou não. Pensacola é, tipo, tá ligado? É um time que tem as praias muito bonitas e tal, mas Pensacola é uma cidade pequena. Você vai ver, tipo, Great Lakes, que é, né, onde tem o comando de treinamento, né? Onde a galera faz o internato, onde eu fiz meu internato da Marinha. Great Lakes é um ovo. Great Lakes é um ovo. Não tem nada em Great Lakes. Tá ligado? Eu fui ver os restaurantes lá pra quando eu saí, porque eu saí morrendo de fome do boot. Não morrendo de fome, não. Mas saí morrendo de vontade de comer alguma coisa diferente, né? E eu tive que ir pra Chicago comer um bagulho bom, um bagulho diferenciado, tá ligado? Então, as bases são em lugares pequenos mesmo. Tem bases em locais grandes, mas tem bases em lugares, mano, lá no meio do nada, velho. over Enfim. all electronic devices, Só aí and um every pouco de piece of footage that informação. we shoot Informação pra is going to você. be reviewed by the Air Force. So hopefully we'll get some good stuff back. I'll just need all your phones, yep. Apple Watch. The game plan is this. I've been invited to join a training mission for several B-2 bombers. I'll be flying right seat in one of them. It's a unique opportunity, to say the least. Getting me on this jet required approvals all the way up to the top brass at the Pentagon, and background checks for the entire film crew. After all, this is a $2 billion stealth Caraca, aircraft with muito some of the bravo, most mano. advanced Ele tá and falando que teve que passar classified por technologies ever muita coisa, porque developed. é tudo muito seguro, né? Essas informações desses aviões são muito seguros. É uma tecnologia absurda. Então ele teve que passar por muitos background checks, que eles fazem um review do seu passado, né? Vê se, né, não tem nada que você possa vazar informação, tudo mais, você não tem nenhuma pendência dele e de todo mundo que tava fazendo a filmagem com ele, né? E aí eles foram autorizados. E esse requisito foi até o Pentágono, velho. Então, tipo, tá ligado? É embaçado você ter. Não é só você chegar com a câmera e falar, eu posso fazer um vídeo aí do seu avião. Não é assim, tá ligado? Não é assim. One flight for the formation brief for today. Trains in Switzerland have nothing on a B-2 bomber squadron. The pilots time everything, right down to the second. That includes the start of a meeting. As we're being briefed on the mission, the B-2s we're scheduled to fly are already in the air with another crew. For the B-2, everything comes down to timing. Once our jet lands, with its engine still running, the film crew will have 6 minutes to rig the jet with cameras, while my pilot and I strap in to fly our 5-hour mission. Caraca. Today, we'll be flying with another B-2 bomber and a T-38 Talon chase plane to film our mission. I'm flying in this iconic aircraft to tell the story of how, 30 years later, it remains both the most secretive and lethal bomber in the Air Force. 30 anos atrás eles já tinham essa tecnologia de, tipo, passar invisível por radar, cara. Isso é muito bizarro, tá? Porque, pra quem não sabe, o grande plot dessa aeronave, né, desse avião, desse bomber, é que ele passa invisível por radar, mano. Tá ligado? Então, tipo, como é que você vai defender a ameaça invisível?
Tá ligado? Não tem como. Vocês não têm impressão que com a roda fica esquisito? É esquisito ver ele com a roda no chão. Sei lá. We had a saying in my leadership school, we check our beef at the door because we're all vegetarians and we check our beef at the door. So when I'm at work, like I do the same thing at the turnstile, and work is work. It doesn't matter what's going on anywhere else in the world. If someone's saying, hey, this has to fly, it has to fly. So I really see it as no matter what, like I have to do what I can to put it in the air. You just have to understand this is one of the nation's #1 mission sets, and you have to take that into account. And you train for it. It's not something we take lightly. We talk about it. It is a heavy load. When you have a stealth aircraft, there's a whole other group of people, Strider. and those are our low observable maintainers. These are folks that are trained to incredibly high levels to understand how radar cross sections work, the type of material and the applique and the coatings that make that stealthy jet stealthy. Obviously, getting into the details of that would get pretty classified pretty quick. When you look at the B-2 Spirit up close, its flying wing design is striking and intimidating, which is ironic when you consider the point of the jet is not to be seen, at least by air defenses. What else you don't see? The crews that put it into the air. There are currently 20 B-2 bombers in operation. All of them are based here in Missouri, and each one in its own dedicated hangar, and each hangar a protected, secure environment. And there's some days where like if this goes up in the air, who knows what it's doing? Like I only know that it's flying for 12, 14 hours. There's a lot of places you can go in 12, 14 hours, especially with this aircraft. And its unique capabilities, what it can do, it could be anywhere and you'd never know it. Você viu ali? Você viu ali o detalhezinho? Como é que eu faço aqui, ó? Cadê? Isso aqui é tudo bomba que foi entregue já pela máquina. Brabo You could be demais. a commercial aircraft and it could be right above you and you'd never know it. We were never told how many B-2s were at the base during our shoot. And anytime a B-2 is not flying, it's in a closed hangar, out of the view of the prying eyes of satellites above. We call those our IR birds, our initial response birds. They're always pre-flighted, ready to go. Many B-2 bombers, the exact number is classified, are kept poised and ready to fly in minutes. And it's Você não this sabia, highly não? trained crew O número that keeps the stealth bomber in the sky. de B2 que tem realmente é uma informação secreta, tá ligado? É entendível, né? And operational, and who can put them in the air at just a moment's notice. Stephanie Ellis has been a B-2 test engineer since before the first aircraft arrived at Whiteman Air Force Base. As the B-2 systems have evolved, she's been the lead systems test engineer and test director. Very few know the avionics and other internal systems of the B-2 better than she does. Essa mulher sabe muito, The então, B-2 hein? as a platform has advanced significantly over the decades. Oh, yes. Does that progression tie into making sure that the platform is both relevant and remains lethal? Yes, we started doing mods out here 1997. We've gone Caraca, from eu não era nem landlines, nascido, mano. these big bag satellite phones to now cell phones that can do just about anything. And for the B-2 to be viable and to be able to do its mission safely and return home, we have to keep up with those technologies. Well, one of the great things about the B-2 is we have a dual capability. We have both a conventional mission set with normal conventional weapons, and then of course we have our nuclear mission set with nuclear weapons as well, should that be required. Caraca. Can you tell us what your job in the Air Force is? So I'm an aircraft armament technician, and it's pretty much a loader. So just load the bombs into the jet for the flight line side, and then the backshop side will maintain the launchers and weapon systems. In the B-2, there are two types of launchers. Can you explain the two types of launchers? So we have an RLA, which stands for the Rotary Launcher Assembly. That launcher is pretty much just a big stick that gets loaded into the aircraft. It can hold 8 bombs. Ela só explicando aí. Conventional. Ó, pra quem não sabe falar inglês ainda, eu sugiro que aprenda. Mas, tô sacanagem. Mas, ela tá falando que tem dois tipos de lançamentos, né, que o B2 faz, que solta,
tá ligado? A bombinha. Tem o rotary, alguma coisa ali, o neo rotatório, e daí o outro ela vai explicar aí. And then there's an SPRA, which is a smart bomb rack assembly. É isso aí, the jet can hold 4 of those. O rap de bomba inteligente. 2 in each bay, and those can hold. Eu também não sei. 20 Se quer que eu traduza bombs tudo, eu também não each sei. of our 500-pound conventional bombs. Weapons. Providing our enemies a chance to die for their country. Né? Providenciando aos nossos inimigos a chance de morrer pelo país deles. America. Whiteman is a unique base. It's the only place that has operational B-2s. Why Whiteman? What about Whiteman is specific to the B-2 community? Well, it wasn't by accident that the B-2 was selected to come here. Part of that was Congressman Ike Skelton during the 1980s and the influence that he had. Part of it was frankly operational and a true understanding that from Knob Noster, Missouri, we can get to either coast in a reasonable amount of time. And frankly, it also provides us a little bit of protection from threats that may come in from the coastline. When it comes to the B-2 as an aircraft, what does it do that no one else? O Missouri fica no meio dos Estados Unidos, então é difícil chegar lá, né? If you will, that no other aircraft in the world has. In the world. And those 4 traits are range, payload, precision, and stealth. That is the formation brief for the B-2 portion. Good day to fly, for sure. All right, so here's the mission for today. It's going to be 3 aircraft, including a tanker. So we're going to be in depth 2-1. We'll be the lead. Essas meetings sempre tem, né? Toda vez antes de voar tem o brief. Eles participaram do brief. Falaram que vão voar 3 B2 mais um tanker, né? O tanker é aquela aeronave que eu falei. Então, tudo isso é, né, apresentado na meeting. Na meeting não, na reunião, né? We're meeting up around here. And then we're going to tank. Isso é muito louco, porque o meu trabalho lida às vezes com charts, assim, né? Não muito, porque hoje em dia o que é papel, né? Papel não é nada, a gente usa o computador para tudo. Mas tudo isso aqui são rotas específicas já né, direcionadas sobre tipo reabastecimento de missões e tudo mais. Então eles selecionam lá como um catálogo, né? Como um catálogo. Você vai, quero essa, pum, a gente vai fazer essa rota e a gente vai se encontrar nesse ponto. Então imagina que você está andando de carro, né? Você fala, olha, eu estou indo daqui de Curitiba até o Rio de Janeiro, tá? E a gente vai se encontrar lá em Sampa, beleza? Lá em São Paulo, ou tipo qualquer outro lugar, né? Pá. É meio que isso que fazem, só que né, de um jeito muito mais complexo e secreto, né? Obviamente. Mas isso não é informação confidencial, porque são rotas pré-estabelecidas, né? De aviação, né? Ou, tipo, entende? Tipo, já é estabelecido, tem publicações sobre isso e tudo mais, então não é nada secreto. Mas obviamente, né, quando eles vão fazer a operação é secreto. Tanking, we break, the B-2 and the tanker go on their way. We're then going to go on and do a simulated bomb run. It's about 25 minutes this way, then 25 minutes back to Whiteman. We come back and recover. Airman Holt here was actually the one that adjusted my gear. So I'm flying for 3 hours. Mm-hmm. How important is it to have appropriate and comfortable fitting gear for these pilots? Very, because when they're out there, their mind is just on the mission. So when we're fitting in here, it needs to be absolutely perfect fit. No exceptions. There we go. All right. All right, I'll go ahead and hop up there. So the point here is if you're going to shoot, to simulate hanging, right? Is there anything I can hang, hold on my hands? Oh no, just slowly sit down. Yep, there you go. Oh, that's delightful. We're about getting ready to step, getting our gear. Cara, um off-topic aqui, né? Um paralelo. Eu pulei de paraquedas, né? Um tempo atrás aí com a Rafa e com os amigos nossos. Que experiência horrorosa. Que experiência desgraçada, cara. Que experiência, tá ligado? Mano, e tipo, não é nem o salto do paraquedas. A sensação de você tá tendo que se preparar, ir lá pra cima, pra você despencar de um avião em queda livre, essa preparação é uma desgraça. Essa ansiedade, esse anseio pra ir até lá é uma desgraça. Aí o pular é o mais tranquilo. O pular você só quer que acabe. Você fala, mano, vai. Aí você só, tá ligado? Você dá um... Tipo,
né? Ele mandou eu colocar a cabeça pra trás. Ele meteu a cabeça assim pra trás. Aí ele falou, beleza, agora quando eu falar, você se joga, tá? Aí eu falei, tá bom. Aí ele foi pra porta do avião assim, dele, se joga. Daí eu... Acabou, eu tinha ido. E aí, como eu era o mais gordinho, né? Eu fui o último a pular, o primeiro tá no chão, né? Porque daí a gravidade atua também, né? A gravidade também me puxou um pouquinho mais rápido. Gonna check in with weather, ops, and then we're out to the flight. Taking a look at satellite. As you can see, there's a whole lot of nothing going on today. Green across the board for the weather. Beautiful day. All set? Really appreciate it. Thanks a lot. All right, thanks, guys. Thanks. Stepping onto the B2 flight line. Longe de mim falar alguma coisa dos meus amigos de outras branch, né? Das outras forças armadas aqui. Mas os caras da Air Force têm uma carinha de nerd, né? Tão bonitinho. Eu não sei, eu tenho essa impressão, tá ligado? Quantos Marines tem cara de maluco, tá ligado? Os caras da Air Force têm uma carinha tão de gente boa, tá ligado? É a cara do maluco que vai aceitar jogar um Age of Empires com você, tá ligado? Pô, muito legal, velho. Giant skip, or sensitive compartmented information facility. The flight line is treated like a secure location. That means no cell phones are allowed, even for the crews working on the flight line. No Apple Watches, nothing that can transmit a signal. Our cameras were allowed only with special permission and security procedures. E que imagens o cara conseguiu, né? Ele tá falando que celular não pode, nenhuma parada pode, né? Tipo relógio, Apple Watch e tudo mais. Mas as câmeras conseguiram por conta, depois de muita autorização, né? E que imagens os caras conseguiram, né, cara? Pouquíssima gente conseguiu filmar esse avião. E tipo, pô, ele conseguiu chegar tão perto assim pra filmar, é maravilhoso. At Whiteman Air Force Base, securing the B-2 flight line is a demanding part of the mission. Protecting the B-2 requires a constant state of vigilance by the base's security forces. Caraca, to security guard this forces. nuclear-capable bomber. Yeah, 2-1 check. 2. Oxygen doors are closed. Looking. Esse aí sou eu que falo, velho. Você tá falando com a torre. Ele fala assim, wind check. Ele fala, né, wind check, né? Eles estão checando o vento. Aí você fala, o vento tá essa direção. Essa quantidade de nós. Legal. It's almost that time. Tower, Def 2-1, flight attitude number 1 ready. Def 2-1, flight runway 19er, wind 190-11. Def 2-1 é um bom call sign, tá ligado? Def 2-1. E aí ele falou flight of 2, né? Flight of 2 de 2 aeronaves. Aí o cara falou, voa reto na pista. E aí, whatever. Aí ele falou wind, né? Papo de controlador. Eu gosto, acho interessante. Yeah, 2-1, clear for takeoff, 19, push 5. We're just waiting a couple more seconds here for the pitot heat to warm up. Should be good to blast. Alright, here comes power. Parece tão instável lá de dentro. Ele com as rodas é muito esquisito, velho. Nada tira da minha cabeça que ele é muito esquisito com as rodas. Parece estranho, parece que tá assim, ó. Olha a diferença, olha a diferença. Agora virou Doritão. Cara, que massa. É bonito. Oh yeah, lightweight like this thing wants to go. I also can't get over how well it turns. Oh, it's smooth. It's super smooth in the turns. All right, passing 10,000. Our cabin pressure looks good at 8,000. We can go ahead and safe the seat. So you've got the autopilot on, right? But you're doing the throttles? Yep, autopilot's on. Controlling the throttles. Center, Def 2-1 request. Def 2-1, go ahead. Def 2-1's looking to extend past the Pioneer 082041. Eu trabalho assim, velho. Eu sei o que tá acontecendo aqui. Olha que legal, mano. Também trabalho com isso aqui. Os strip que tem as informações. Aqui, ó. Crunch Delivery. Mano, que da hora, velho. Que da hora. Radar Final Controller, Arrival. Eu sei tudo isso. Muito legal, velho. Fico animado. Eu gosto. So there, basically what you're seeing is the aircraft all are treated the same, whether it's military, civilian, if it's a stealth bomber, or if it's just someone's little Cessna out there, it gets treated the same. Anyone in that back room
people tend to be a little bit younger, but you can have anyone from 18 years old all the way up to about in your 30s. So same level of responsibility in regards to your age. All right, we're in pre-contact. So Bandit's just doing his pre-contact checklist. We're going to be able to see the tanker pretty soon. They should be taking off right about now, so we got about a little less than 20 minutes till air refueling time. Can you explain Parece why tanking is so Falcão, né? important for the B-2? Most of our targets are not anywhere near 6,000 miles away. It's that simple. And that's the range, right? Of which I had full tanks of gas to when I had no gas in the tank. We've got to be able to make sure we can get all the way to the target with the time that we need to, release the weapons, be effective, and then get back home. So you've got to be able to do that. Interessante, tipo, o avião só anda 6.000 milhas, tá ligado? Então, tipo, todas as paradas estão mais 6.000 milhas, por isso que eles sempre vão ter que reabastecer. Interessante. You can't be a B-2 pilot. It's as simple as that. 932, Roger, clear to dock here, refueling along air 110 east with Death 21, Death 22, and Fast 24. Maintain refueling altitude, flight level 2402, flight level 270. Every piece of the B-2 Fonezão da operations Bose, puzzle must caraca. come together perfectly. Everyone is at the top of their game. The jobs are demanding, and daily training keeps them at peak performance. The pilots get the glory, but everyone's a hero. We're gonna disconnect it. Sure one, we'll go. Honestly, I've refueled pretty much every type of receiver there is out there. B-2 is completely different than pretty much all of them. The receptacle is very far towards the aft part of the aircraft. They can move like a fighter jet, but they're the same size as one of the bigger aircrafts, honestly. Caraca, mano, é muita coisa. Você viu a quantidade de botão, velho? Que precisa... Cara, é muito bizarro. Muito bizarro como alguém consegue fazer as paradas. 1087, the tail number that you flew into combat over Kosovo, has carried and very well may still carry a next generation of pilot into combat in the future. Oh, I think so. Obviously, in the beginning, it was just a design. It was an idea. It was a concept. And until Kosovo, it had really been untested in combat. It has now flown through 5 total conflicts, achieving the same results each time. Agora 6, né? Dependendo de quando esse vídeo for postado. If you want to stretch a little bit, or if you feel like you're doing good. Yes, I would very much like to get up for a walk around. With some B-2 missions lasting 30 to 40 hours in the air, pilots must manage fatigue as they Caraca, fly to the far a side missão of the dura 30, 40 horas, velho, no ar. Meu caneco. Death 21, request vectors to initial runway 19 at Whiteman full stop. Death 21 Heavy flight 260, vector for initial. Death 21 right 260. Death 21 Heavy, report the field in sight when able. Todos os controladores Death falando. 21's got the field in sight. Death 21 Heavy, roger, contact tower. Death 21, switching to tower. Landing gears coming down. Olha como eles trancam rodinha com as gears, né? Like butter. Very nice. You have fun? Dude, I can't even form the words. That was amazing. Parênteses aqui, novamente. Um cara da minha sala, quando ele virou controlador de tráfego aéreo, né? Que ele tava na escola pra trabalhar na torre, ele achou que controlar a aeronave era fazer isso aqui, ó. Tá de sacanagem. O cara não leu pra que ele tava se inscrevendo. É uma loucura. I mean, so many things go into making this fly. It's an amazing piece of equipment. It's like it takes 2 people to fly it, but thousands of people behind the scenes to make it work. I was on Cloud 9. It was an amazing experience, but there was this point where we set up for a bomb run, and Bandit, my pilot, told me to push one of the buttons for the armament switch. Now, it said conventional, and he explained to me that for conventional, only one pilot has to arm the weapons.
But then he went on to say that for nuclear, both pilots have to consent. There's 2 buttons and they have to push it at the same time. And it's just a reminder of the seriousness of what this aircraft is meant to be. It's not just here for my amusement or Bizarro. Ele tava explicando ali, né, como funciona a questão pra dropar as bombas, né? E pra você jogar bomba, você só precisa de um piloto, né? Pra, tipo, pipi, né? Já era. Caiu, dropou tudo, né? Atacou. Pra bomba nuclear, dos 2 pilotos tem que autorizar ao mesmo tempo, tem que apertar o botão ao mesmo tempo, né? E aí, isso para, né, protocolo a mais, uma barreira a mais de segurança para poder, né? E daí ele tá falando para mostrar a seriedade que é essa aeronave, né? Tipo, o que às vezes a gente esquece um pouco, né? Tipo, para que isso foi feito, irmão? Isso foi feito para, tá ligado? Tá ligado? Fazer um estrago. There's a very, very serious mission that this plane has carried out for the last 30 years. And these crews train day in and day out to carry out that mission. And that is a very sobering thought. Que da hora esse armário. Muito massa, mano. Muito massa.